Meu nome é Alexia Prado, eu sou estudante do Pós-Lit, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFMG. E hoje eu vim falar sobre a minha pesquisa, que foi a tradução da obra Prat, desenvolvida durante a minha graduação na Letras Espanhol, também no UFMG, orientada pela Sara Rojo. E a pesquisa abordou alguns pontos estéticos da dramaturgia da autora Manuela Infante. E também me aprofundei, na pesquisa em algumas questões práticas da tradução, como as escolhas que eu tive que fazer em determinados contextos históricos que surgiram e tudo mais. Então, Manuela Infante, para contextualizar, a autora, ela é chilena, nasceu em 1980 e trabalha mais ou menos com ciclos em relação às temáticas abordadas em suas peças. A sua primeira peça foi essa obra, que eu traduzi, a Prat, de 2003, e ela faz parte do ciclo histórico, entre aspas, onde as histórias oficiais, tanto nacionais, do Chile, no caso, quanto as universais, como, por exemplo, a obra Juana, que é uma peça que foi publicada junto com essa, Prat, e que reconta a história de Joana d'Arc, por uma perspectiva feminista e latino-americana. E hoje a autora se destaca por seu ciclo denominado Teatro Não Humano, que traz uma visão sobre os dualismos presentes na modernidade, como, por exemplo, o humano versus natureza, o masculino versus feminino e outros tantos, É importante ressaltar que a Infante também, ela é diretora, então ela mantém uma posição forte enquanto sua estética literária, que sempre frisa a importância dos ensaios, desse processo, dos bastidores, para o espetáculo, e então como esse processo todo vai para a construção da narrativa. A premissa básica dessa peça que eu traduzi, a Prat, parte de um personagem emblemático para o Chile, que é o Arturo Prat. Ele nasceu em 1848 e morreu em 1879. Ele foi um militar, marinheiro, advogado e é considerado até hoje um grande herói chileno naval por esse imaginário social, do Chile. E o tema da peça contorna imagens, verdades e memórias da história contada como absoluta sobre esse personagem. E a Infante, então, ela quebra com esses conceitos através da desconstrução desse herói. E essa desconstrução ela é feita por meio de elementos como a idade do personagem, que aparece como uma criança e sempre necessitando dos cuidados e das ações da sua mãe, que inclusive não poderia estar ali, já que as mulheres não eram aceitas no ambiente naval, eram proibidas, na verdade. E em vários momentos da narrativa encontramos essas críticas entre linhas. Também a sua sexualidade, que é questionada. A Infante coloca o personagem como homossexual, e esse fato fez parte da sociedade chilena criticar bastante o espetáculo. Por outro lado, é bom lembrar também que a estátua do Arturo Prat, ela foi derrubada, assim como diversas outras, durante as manifestações que ocorreram no Chile no ano de 2019. Então, a gente vê aí dois movimentos da sociedade em relação a essas histórias lidas como oficiais, De acordo com essas circunstâncias, então, durante a tradução, eu parti do conceito de Rosa Curas, por exemplo, que discorre sobre os enfrentamentos culturais que acontecem durante o processo tradutório e que, de alguma forma, são essenciais para esse processo, que é traduzir teatro também. Além da escrita da autora ser uma escrita que contém muitos elementos cênicos, por essa preocupação que ela tem, com o processo e com a narrativa, é importante pensar que essa obra também pode ser montada no contexto da língua traduzida e como, dessa forma, o público consegue receber as referências do contexto da língua original, Então, como a gente está falando do contexto do continente latino-americano, o diálogo entre essas questões sociais, históricas, políticas e até mesmo econômicas é bem mais palpável, o diálogo. Muito mais do que a narrativa de Prat carrega, enxergamos aqui no Brasil também.
Então, apesar de ser um personagem muito específico e pouco conhecido aqui no contexto brasileiro, as indagações sobre essa trajetória heróica e os absurdos que aconteciam por esses espaços militares, navais e predominantemente masculino, não foram uma preocupação traduzir a peça, justamente porque a gente tem, pensando na América Latina, um percurso muito parecido sobre esses pontos que eu acabei de citar, né? E é fácil entender como seria visto um sujeito como Arturo Prat aqui no Brasil, ou como seria contada a história dele, tendo que ser encarregado de uma grande embarcação, né, em uma grande guerra, que no caso era a Guerra do Pacífico, onde o Chile enfrentou o país vizinho, o Peru. E por outro lado, também, eu descobri algumas dificuldades, né, durante o processo tradutório, obviamente, como, por exemplo, a coloquialidade, que foi bem marcante e presente na linguagem escolhida pela Manuela Infante, onde o universo naval masculino era completamente exposto. E, bom, particularmente foi difícil por uma questão lógica de onde eu venho e do contato mínimo que eu tinha. Hoje eu tenho um pouco mais por essa peça, mas que eu continuo tendo um contato um pouco mínimo com esse contexto de embarcações e tudo mais. E também masculinos, né? Outro ponto da linguagem também, como a gramática, eu tomei extremo cuidado, seja para adequar ao português, né, que é um sistema que requer mais vírgulas do que o espanhol, como exemplo mais básico, ou também para a construção da semântica mesmo, como em diálogos onde um personagem diz: o senhor me cai bem pelo sotaque, e o outro responde: não, se eu nasci em Santiago. Então, nesse diálogo se estabelece, né, aí, então, uma diferença entre os dois personagens pela nacionalidade, visto que na apresentação dos personagens, bem no início da dramaturgia, o Juarez está descrito como espanhol, e ele acaba negando essa nacionalidade nesse diálogo, né, falando que é sim chileno e que nasceu em Santiago. Esse é um ponto que, de alguma forma, pode ocasionar certos estranhamentos para um público brasileiro, mas são referências que cobram sentido, mesmo que um pouco mais distante da nossa realidade brasileira. E, bom, para finalizar, eu gostaria de afirmar só que a escolha de traduzir obras como a da Manuela Infante, que são filosóficas, pelas aproximações pessoais mesmo da autora, e ao mesmo tempo tocam o imaginário social e provocam indagações, dúvidas, né? Além de achar extremamente necessário fomentar também conversas entre obras latino-americanas, possibilitando um diálogo maior entre as realidades que de alguma forma se distanciam, mas que se aproximam também ao mesmo tempo. Obrigada.